posta sobre a boca da cova, e o rei as selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. Não deixou fazer as suas presenças instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Porém, pela manhã cedo, se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou a Daniel com voz triste e falando: ó rei, disse Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-aí a casa que o teu Deus, a quem tu constitucionalmente serves, tem podido te livrar de todos os leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante deles. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei o rei muito alegrou-se em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera em Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Olha bem, irmão, se você tem a confiança em Deus, se você ama Deus, você não pode se revoltar contra o seu inimigo. Aqui nós vemos que todos aqueles homens que se levantou contra Daniel, Deus trouxe sobre ele uma justiça. Eu quero dizer para você, meu querido, que quem se levantar contra você, Deus o espedaçará. Você está entendendo? Ah, missionário, mas como que é isso? Quantos homens se levantaram, enganaram o rei Dário, para que fizesse um concerto, um edito contra Daniel, para que ele não pudesse adorar ao Senhor. Irmão, não importa onde você esteja, não importa a ameaça que você passe, mas não deixe de adorar ao Senhor. Adorar a Deus significa força, adorar a Deus significa vitória, adorar a Deus significa sucesso, adorar a Deus significa prosperidade, adorar a Deus significa salvação eterna. Quando todo mundo impediu Daniel de adorar a Deus, ele não se intimidou e continuou adorando. Lançaram Daniel na cova dos leões e pressionaram o rei por causa do edito que ele tinha assinado. Porém, o rei Dário tinha uma comunhão muito grande com Daniel.
Ele amava Daniel. Talvez mais do que os colecionários do palácio. Porém, irmão, quando ele foi lançado, disse: vamos agora, pegamos Daniel adorando ao Senhor, lançaremos ele porque é o seu edito, é a sua ordem, não pode voltar atrás, ó rei. O rei concordou porque era normal, era real, porque Jesus não volta atrás quando Ele vai dizer que vai te salvar, que vai te mudar, que vai mudar a sua história. Jesus não volta atrás, Jesus cumpre a palavra que Ele te dá. Então, o rei teve que fazer. Só que o coração do rei estava espedaçado, porque sabia que os leões eram ferozes. Sabia que os leões estavam dias sem comer nada. Estava preparado para devorar Daniel. Só que tem uma coisa: urubu não come carne fresca, leão não come carne santa. Entendeu? Então o que aconteceu? De repente, pegaram Daniel e lançaram na cova dos leões. Só que os leões dormiam. Enquanto Daniel estava ali, dormia em cima dos leões. Você já pensou o que é isso? Você já pensou o que Deus pode fazer? Deus pode fazer você dormir em cima da prosperidade na sua vida, da mudança na sua casa, na sua vida, e você vai saber que Deus é maior que qualquer coisa. E o rei voltou para casa. Só que teve um detalhe: quando você teme a Deus, aquele pode ser teu inimigo, mas ele vai jejuar em seu favor. O rei Dário voltou e não dormiu. Ele passou a noite de jejum. Ele excluiu os tocadores que cantavam, que tocavam para ele. Ele não quis barulho nenhum. Ele entrou em jejum aquela noite inteira. E pela manhã, antes que o sol saísse, o rei Dário correu sozinho até a cova dos leões. E lá ele gritou com voz trêmula, com medo do que ia ouvir ou que não ouvisse. Ele estava angustiado, mas ele tinha jejuado a noite inteira, confiando no Deus de Daniel. Porque ele disse: ó Daniel, o rei, o Deus que tu serve, ele é poderoso para te livrar da boca dos leões. E Daniel caiu tranquilo na cova. Você tem medo do quê? Qual é o seu medo? Qual é a sua dúvida? Qual é o seu problema, irmão? Acredite no Senhor, que Ele é poderoso para mudar a sua história. Aí o rei gritou: Daniel, filho do Deus Altíssimo. Daniel, com voz trêmula, ele chamou a Daniel. E Daniel respondeu lá da cova: eis-me aqui, ó meu rei. Olha bem, com tudo o que aconteceu, Daniel não se levantou contra o rei. Hoje, às vezes, muitas pessoas não têm sucesso no emprego, porque com qualquer palavra que o patrão fala, ele se levanta contra o patrão. Ele se levanta contra aquela pessoa que faz o pagamento dele. Né? Talvez a pessoa não preste mesmo, com certeza. A maioria dos patrões são maçônicos, são homens ruins, mas o nosso Deus é bom. E quando nós temos Deus, Ele faz o nosso patrão ruim nos adorar. Entendeu? E o que aconteceu? Quando Daniel disse aqui: eis-me aqui, ó rei, o Senhor enviou os anjos e fechou a boca dos leões, e não me fez dano algum. Então o rei Dário imediatamente mandou tirar Daniel da cova dos leões. E tirando Daniel da cova, olha bem,
A lei da semeadura está sendo cumprida nos últimos dias. Naquele dia de Daniel, a lei da semeadura veio contra aquelas pessoas que se levantaram contra Daniel. Quando você se levanta contra alguém, como você tenta ferir alguém ou virar alguém, pode esperar que a resposta de Deus virá na sua vida imediatamente. Quando o rei Dário mandou tirar Daniel da cova do leão, e num arranhão, pelo contrário, foi a noite que Daniel dormiu mais folgado, que dormiu em cima do pelo do leão. Você está entendendo? A juba do leão foi um conforto e travesseiro para Daniel. Agora, o rei manda chamar todas aquelas pessoas que se levantaram contra Daniel. Homens, filhos e esposa. E foram lançados na cova dos leões. E a palavra confirma aqui no livro de Daniel, no capítulo 6, que antes que eles chegaram ao fundo da cova, os leões já tinham estraçalhado ele até os ossos. Nem osso sobrou nos dentes dos leões ali na cova. Mas Daniel pousou a noite inteira lá dentro, sozinho. Parece sozinho, né? Mas não estava. O Senhor dos Exércitos, os anjos de Deus, estavam com Daniel ali na cova. Quando você tem uma comunhão com Deus, o anjo de Deus, o exército do Senhor, que protege qualquer lugar que você estiver, meu bem. Entenda que Deus é poderoso para tirar você de qualquer situação. Ah, missionário, bispo, eu estou devendo até tudo na minha vida. A Bíblia diz que o Senhor Deus é dono do ouro e da prata. Se você for fiel, você não vai ficar em decadência, porque o Senhor é poderoso para te prosperar, te abençoar e mudar a sua história. Quando Daniel caiu lá sem nenhum temor, sem nenhum medo, porque o rei já tinha confirmado: o Deus que tu serve é poderoso para te livrar, Daniel. O rei também acreditava que o Deus de Daniel era um Deus diferente. Às vezes o seu patrão, a sua patroa não pode acreditar que o seu Deus é poderoso. Mas não se importe por isso, porque o Deus de Israel é o nosso Deus. O Deus de Israel é a nossa resposta, é a nossa vida. E Ele é poderoso para mudar a nossa história. Eu já passei por situações difíceis. Eu já vi pistoleiro na minha frente tentando me matar. Eu já vi tantas coisas. Mas o Deus de Israel, o Deus de Daniel é o meu Deus. Eu não sou Daniel. Eu gostaria de ser. Mas não sou. Mas também não me sinto diferente dele, não, porque eu creio no Deus de Daniel como ele acreditava. Eu também acredito. Você está entendendo, meu querido? Se você acreditar no poder de Deus na sua vida, na resposta divina na sua vida, tudo que você está sofrendo hoje, Deus mudará amanhã. O problema de muita gente é que fala: ah, Senhor, eu quero ser abençoado, mas não acredita no poder do Senhor. E eu vou fazer uma campanha para Deus me abençoar. No segundo dia quebra a campanha. Não tem perseverança na presença do Senhor. Não tem perseverança na casa do Senhor. Não tem perseverança na presença do Senhor. E como que você quer vencer, meu querido? Estuda a vida de Daniel para você ver como que ele era diante de Deus. Todos os dias, Daniel estava na presença de Deus. Hoje o homem se preocupa com os problemas,
com as coisas que o perturbam. Será que Daniel não tinha problema? Sendo homem tirado de Israel, levado para a Babilônia, para ser subordinado de um rei que não tinha Deus. Será que Daniel não tinha problema? Claro que tinha. É muito. Só que tem uma diferença. Ele acreditava em Deus. E você, irmão? O que você está fazendo? Chorumingando pelos cantos, reclamando, blasfemando, falando coisas que não agradam a Deus, desconfiando do poder e da presença do Senhor na tua própria vida, irmão. Abre os seus olhos, olha para Deus e acredite, irmão. Para de ser menino. Para de ser uma pessoa descontrolada. Entendeu? Para de ser confuso. Para com essas dúvidas que você tem perante o Senhor. Quanto crente eu vejo escutar, vejo eles falar hoje: será que Deus vai... Peraí, irmão. Você crê ou não? Eu quero dizer que a dúvida que você tem, ela separa a tua bênção de você e Deus. Quando Pedro estava afundando, a dúvida chegou no coração de Pedro. E ele começou a afundar. Aí ele gritou, porque ele sabia que só Jesus podia mudar a história dele. Senhor, socorre-me! Jesus estendeu a mão, pegou na mão de Pedro, tirou do fundo da água e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmão, eu estou perguntando para você agora, por que você está duvidando daquilo que Deus pode fazer na tua vida? Qual a razão que você tem para duvidar do poder de Deus? Eu te digo a razão. Você quer que eu te diga? Eu vou te dizer. Você não estuda a Bíblia. Você não conhece Deus, não acredita em Deus, não tem comunhão com Deus e não tem certeza de Deus na sua vida. É por isso que as coisas acontecem. Se você acreditar, a casa está caindo, mas Deus está comigo. As coisas estão destruindo, mas Deus está comigo. Tudo está se acabando, mas Deus vai me dar de novo. Olha, irmão, a casa de Jó caiu, a família de Jó foi destruída, a riqueza de Jó foi destruída, tudo de Jó foi acabado, mas Deus não deixou Jó na decadência. Ele passou por dificuldade? Claro que passou. Ele foi para o calabouço? Foi sim. Ele foi para coçar com cheio de lepra? Foi sim. Mas acontece o seguinte: poucos tempos depois, Deus entra na vida de Jó, restaura a carne, o sangue, os nervos, os ossos, a família e a prosperidade de Jó. Acredite, irmão, que Deus pode mudar a sua história. Acredite, porque Deus é fiel. O Senhor é fiel. E Ele quer mudar a sua história. Mas para de choramingar. Para de reclamar. Acredite que o Senhor é poderoso. Mas as coisas estão difíceis. Mas eu sei que está difícil. Não está fácil para ninguém. Por que está difícil? Porque Jesus está voltando. Você está entendendo? Está de cada dia. Olha bem. Por que o povo crente hoje, o povo de Deus, está fraquejado, está abalado? Porque a Bíblia diz aqui, olha, nos fins dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Aonde está o seu amor para com Deus, irmão? Levanta a cabeça, olha para Deus, acredite, mesmo na pior situação que você estiver passando. Acredite que Deus é poderoso para mudar essa história e fazer de você um grande vencedor em nome de Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra.
Porque Deus quer mudar a sua história. Deus quer te abençoar. E eu tenho certeza disso. Eu não sou rico, não. Mas Deus não me deixa eu perecer. Está entendendo? Então, vai em frente. Deus está no controle e Deus vai estar abençoando você, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus. Eu quero estar orando por você e por todas as nações agora. Infelizmente, hoje, graças a Deus, hoje está terminando um ciclo maldito da oferta da carne. Para a glória de Jesus. Aí está um monte de gente agora comendo peixe, comendo isso, comendo aquilo. Come o que Deus colocar na tua mesa. Se for rato, você come. Se for lagarta, tu come. Se for formiga, tu come. Se for carne, tu come. Se for o que Deus colocar na tua mesa, coma, irmão, que não tem nada a ver a comida com a sua santificação. A nossa santificação está no nosso coração e no nosso temor com Deus. Agora o povo não tem temor de Deus, quando chega no fim, depois, e aí acabou o carnaval, agora eu me... Para com isso, isso é idolatria, é coisa que Deus não aceita. Mas muita gente besta está fazendo por aí, tomando caramba, isso aí não resolve coisa nenhuma. O que resolve é a gente se converter a Deus e andar na presença dele. Isso é que importa. Amém? Não adianta agora, eu vou tomar cerveja, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer como é. Para com isso, irmão. Isso é idolatria, é coisa que não tem sentido, tá bom? A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia pode se tem cinza na Bíblia, se tem alguma coisa, não tem nada disso não. Sacrifício é diferente, não é assim não. O cara pega o tempo todo, arrebenta com a vida inteira. Depois chega na quarta-feira, vou fazer 40 dias de carnaval. Para com isso é coisa de idiota. Mas, glória a Deus, quem quiser acreditar nisso, que acredite. Amém? Eu, particularmente, não acredito, que eu já fui assim. É por isso que eu estou falando isso. Eu já fiz tudo isso. E depois eu entendi que Deus não quer nada disso. Deus quer o meu amor para com Ele, a minha conversão para com Ele, a minha obediência para com Ele, o meu temor para com Ele. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios, capítulo 5, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Você tem temor de Deus? Então não vai para o carnaval. Você tem temor de Deus? Então não faça as coisas erradas. Você tem temor de Deus? Então se previne para que não entre em contradição. Ok? Deus abençoe. Quero orar por você agora. Me perdoa se eu às vezes te ofendi alguma palavra, mas eu não podia deixar de dizer, porque o que Deus manda eu falar, eu falo, goste ou não goste, eu falo. Amém? Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador do céu e da terra, eu venho neste momento, Pai, interceder por todas as almas, seja eles cristãos ou não, não importa quem seja, Pai, porque amanhã eles podem se converter e entender essa palavra que eu passei para eles hoje. Eles podem, meu Deus, e buscar dentro da tua palavra uma resposta. E eu tenho certeza que se eles se arrependerem, tomarem posse da palavra, o Senhor é poderoso e justo, não importa qual seja o grau de pecado que eles pecaram até agora, se arrependerem e escolherem o Senhor é poderoso e justo para salvar, para mudar, para perdoar todas as coisas. Porque hoje nós temos Jesus como nosso advogado diante do Pai. Então coloca agora todos os seus pecados, todas as suas falhas nas mãos do Senhor Jesus, o nosso advogado, e entra num concerto com Deus agora, hoje. Muda a sua história, muda a sua vida, muda o seu caminho, muda os seus pensamentos, que o Senhor vai mudar a sua história. Eu quero te dizer que Deus tem uma bênção muito grande para você, meu querido. Em nome do Senhor Jesus, eu estou intercedendo para que Deus abra a sua mente, o seu coração, a sua vida. Abençoa a tua casa, teu lar, sua família, seu trabalho. Abençoa, Senhor, em todos os lugares, aonde estiver uma pessoa enferma, doente, problemática e perturbada, que o Senhor entre com a cura, com a libertação, com a saúde, com a prosperidade. Deus, mais uma vez, como eu oro todos os dias no grupo, eu quero dizer para você
Que Deus entre agora nos hospitais, nas UTIs, nas CTIs, nas enfermarias, nos manicômios e liberte essas vidas dos leitos de enfermidade. Porque, meu Deus, nesses dias de festa, Pai, do inimigo, muitas pessoas foram parar nos hospitais, mas o Senhor é um Deus que socorre, o Senhor é um Deus que abençoa, que alcança. Pai, nesse momento, Pai, não olha para o pecado da pessoa, mas olha para a alma, para a vida dele e restaura, Senhor, a carne, o sangue, os negros ossos, transforma a vida dessas pessoas, meu Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Derruba por terra, Senhor, todas as barreiras, muralhas, perseguições, angústia, ansiedade, depressão, inveja, obras de macumbaria, feitiçaria, falsidade, seja eliminado da vida do Teu povo. Jesus, entra no casamento, na vida conjugal, sentimental, espiritual e familiar. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa dessas festas malucas, doidas, meu Deus. Mas o Senhor é um Deus que pode mudar essa história. Ó Espírito Santo, entra agora, Pai, e abençoa. Restaura, Senhor, a vida de cada um. Ó Senhor, abre as portas da graça, da paz, da saúde, da prosperidade. Abre as portas do emprego para aqueles que perderam o emprego nesses dias. Meu Deus, que nesse Senhor possa, Pai, mudar a história de cada um. Senhor, entra agora, Pai, e abre as portas de venda, de propriedade, terrenos, objetos que são colocados com fé e carinho na sua mão para serem vendidos. Que o Senhor possa abençoar aquele que busca o direito da sua casa própria. Jesus, que o Senhor possa, Pai, abençoar de uma forma especial a todas as almas, dando graça, paz, saúde e felicidade. Vai, realiza o sonho, os projetos, propósitos do coração do teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fica com Deus, tenha um ótimo semana, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quem fica com o meu abraço do Bispo Renato Medeiros, da Igreja Pentecostal Renovação da Aliança, Rua Pioneiro Antônio Bernardes, 555, Jardim Dia 2, em Maringá. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.